103 out. Yeah, they gotta have a white baseball cap on. Not at the time, but they said they both. E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho profundo com a gente? Preparadíssimo. Beleza. Hoje a gente vai se aventurar na história do Facebook, ou melhor, da Meta, né? Isso aí. A gente reuniu um monte de informação aqui, desde o comecinho da plataforma, até os desafios que ela enfrenta hoje em dia e o impacto que causa no mundo. É mesmo, muita coisa interessante. A ideia é entender como essa gigante da tecnologia, que começou como uma ideia simples, se transformou nessa força global que muda a forma como a gente se conecta e vive no mundo digital, né? Com certeza. É incrível pensar como algo que surgiu num dormitório de universidade virou uma empresa com valor de mercado trilionário, impactando a vida de bilhões de pessoas. É, a gente vai explorar tudo isso com calma. Então, vamos voltar no tempo lá para 2004. Tá certo. Imagina só. Harvard, Mark Zuckerberg e seus colegas, Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz, Chris Hughes e Andrew McCullough. A turma toda. Eles lançam um site chamado The Facebook, focado nos estudantes de Harvard, tipo um anuário online, sabe? Sim, era uma forma de conectar os estudantes. Uma versão moderna do álbum de fotos e informações dos colegas. É, e fez sucesso rápido em Harvard. Em um mês, metade dos alunos já estava usando a plataforma. Sinal que eles atenderam a necessidade, né? Todo. E aí, Facebook começou a se espalhar para outras universidades. Yale, Stanford, Columbia. Em 2005, o nome mudou para Facebook, sem o D, Mais simples. e aí abriu para qualquer pessoa com mais de 13 anos. Vê que a coisa explodiu de vez. Os números são impressionantes. 1 milhão de usuários no final de 2004, 6 milhões em 2005. Com um crescimento absurdo. E para ajudar nesse boom, eles receberam um investimento importante do Peter Thiel em 2004. $500 milhão. Que hoje em dia parece pouco, né? Perto do que o Facebook se tornou. É verdade. Mas na época foi essencial para dar aquele empurrão inicial. Permitiu contratar mais gente, desenvolver novas funções. Porque, junto com esse sucesso todo, vieram os primeiros problemas legais. É, teve a questão com a Canectu, né? Os colegas de Harvard acusando Zuckerberg de ter pegado a ideia deles, o projeto Harvard Connection. A história que inspirou o filme A Rede Social. Virou um processo complicado, Que é? só se resolveu em 2008. Mas pelo menos não atrapalhou o crescimento do Facebook. Em 2006, mais uma mudança importante. Qualquer pessoa com e-mail podia ter uma conta. Abriu as portas para um público ainda maior. E aí, em 2008, o Facebook ultrapassou o MySpace e se tornou a maior rede social do mundo. Uau, que conquista, hein? Uma ascensão meteórica em apenas 4 anos. O que será que fez o Facebook se destacar tanto? Eu acho que a interface mais limpa, as funções mais intuitivas, Que é a proposta de conectar pessoas reais, né? fazia mais sentido para a galera. Com certeza. E aí eles não pararam de inovar, né? Eu mesmo. Em 2006, lançaram o feed de notícias. Que mudou tudo. Antes você tinha que ir de perfil em perfil para ver as novidades. Era bem mais trabalhoso. O feed revolucionou a forma como a gente consome conteúdo online. Virou um fluxo constante de informações, né? A gente passou a descobrir e consumir notícias de um jeito totalmente diferente. Ia passar mais tempo na plataforma também. Verdade. Em 2007, eles lançaram a plataforma para desenvolvedores. Aí sim, as coisas ficaram interessantes. Abriram espaço para outras empresas e pessoas criarem aplicativos e jogos. Tipo Farmville, lembra? Era febre. O Facebook virou um ecossistema digital. Muito mais do que uma simples rede social. E em 2009, eles lançaram algo que parece tão básico hoje, mas que mudou tudo. O que será? O botão curtir. Ah, o famoso joinha. Virou um símbolo da internet, né? Eu para expressar a aprovação de um jeito fácil e rápido. E criou um feedback imediato, incentivando a interação. Virou até métrica de popularidade, né? Total. Em 2010, eles permitiram que o botão fosse usado em sites fora do Facebook. Aí ele se espalhou pela web inteira. E no mesmo ano, lançaram os grupos, criando espaços para pessoas com interesses em comum. De hobbies a política, né? Fortaleceu os laços entre os usuários e o senso de comunidade. As pessoas se sentiam parte de algo maior. Em 2011, foi a vez do aplicativo Messenger. O chat virou um app separado? E se tornou um dos mais usados do mundo, Foi uma jogada inteligente, né? considerando o crescimento dos smartphones. E a necessidade de um app dedicado para mensagens. Além das inovações, o Facebook também cresceu por meio de aquisições. É verdade. Em 2012, eles compraram o Instagram por cerca de $1 bilhão. Parecia caro na época. Mas hoje a gente vê que foi uma visão incrível. Trouxe um público mais jovem, focado em conteúdo visual. E fortaleceu a posição do Facebook no mundo mobile. Uma sacada e tanto. Em 2014, veio a compra do WhatsApp por 19 a 22 bilhões de dólares. Que investimento, hein?
consolidou o domínio do Facebook nas plataformas de comunicação, O WhatsApp já era super popular, né? principalmente fora dos UA. E a compra garantiu a presença do Facebook na comunicação pessoal. No mesmo ano, eles compraram a Oculus VR, entrando no mundo da realidade virtual. Já dava para ver o interesse em novas tecnologias. Era um sinal do que viria depois, né? Aposta no metaverso. E em 2012 veio o IPO do Facebook na Bolsa de Valores Nasdaq. Um dos maiores da história, né? A avaliação foi de cerca de 100 bilhões de dólares. Um marco para a empresa. Trouxe muito capital para investir em crescimento. E validou o modelo de negócios do Facebook. Mesmo depois do IPO, eles continuaram lançando novidades. O Facebook Live em 2015, as reações em 2016. A busca por inovação não parou. E eles também começaram a integrar as plataformas. Em 2016, você já podia usar a mesma conta de anúncios para o Facebook e para o Instagram. Facilitou a vida dos anunciantes. E fortaleceu o ecossistema de publicidade da empresa. Uma jogada inteligente. E aí, no final de 2021, veio a mudança de nome, de Facebook Inc. para Meta Platforms Inc. Sinalizando uma nova era. Uma aposta no metaverso como o futuro da interação online. Um ambiente virtual que mistura realidade aumentada e virtual. Eles queriam se desvincular da rede social e abraçar essa nova visão. Faz sentido. E aí surgiram iniciativas como o Horizon Worlds e os óculos MetaQuest. Que antes eram da Oculus, né? Tentativas de construir esse novo espaço digital. O metaverso ainda está em desenvolvimento. Mas tem potencial para mudar como a gente trabalha, socializa, aprende e se diverte online. É esperar para ver. E toda essa trajetória se refletiu nos números financeiros, né? A empresa cresceu exponencialmente. Os investimentos iniciais foram importantes. Do Peter Thiel, da Cell Partners. E o IPO de 2012 trouxe muito capital. Mas o crescimento da receita e do lucro foi impressionante. Em 2007, a receita anual foi de 153 milhões de dólares. Em 2021, chegou a quase 118 bilhões, E o lucro líquido acompanhou essa alta. chegando a 39 bilhões de dólares em 2021. Números que mostram o poder do Facebook na publicidade online. É um negócio bilionário. Atingir um valor de mercado de $1 trilhão em 17 anos é um feito e tanto. Poucas empresas conseguem isso. Mostra a força do modelo de negócios da Meta. E a capacidade de atrair e reter usuários. A publicidade direcionada é uma ferramenta poderosa. Sem dúvida. E esse crescimento se refletiu no número de funcionários? E na expansão global da empresa. Em 2011, eles tinham 3.200 funcionários, Em 2021, mais 71 mil. com escritórios e centros de dados no mundo todo. A sede internacional fica em Dublin desde 2008. Mas esse crescimento também trouxe desafios, né? É verdade. Principalmente na área de segurança e privacidade. Um dos casos mais marcantes foi o escândalo da Cambridge Analytica de 2018. Quando dados de milhões de usuários foram usados para fins políticos. Sem o consentimento dele. Gerou uma crise de confiança enorme do Facebook. A hashtag Delete Facebook bombou na época. O Zuckerberg teve que se explicar no Congresso americano. Foi um momento bem intenso. E esse não foi o único problema. Tinha a questão das notícias falsas das bolhas sociais. O algoritmo do feed, que mostra conteúdo que a gente gosta, Acabou criando essas bolhas, né? onde as pessoas só veem o que confirma suas opiniões. Dificultando o diálogo e a democracia. E teve casos de uso do Facebook para incitar violência, como em Myanmar. Mostrando o lado negativo da plataforma. Em 2019, o Facebook anunciou medidas de segurança e privacidade. Falaram em criptografia, mais transparência, controle para os usuários. Testaram até o fim a contagem pública de curtidas no Instagram. Era uma tentativa de diminuir os impactos negativos. Mas será que foi suficiente para recuperar a confiança? Difícil dizer. Em 2019, eles fizeram um acordo com a FTC e pagaram uma multa de $5 bilhões. Por violações de privacidade. A maior multa da história nesse tipo de caso. Mostrou que as autoridades estavam levando a sério a questão da privacidade. O acordo exigiu mudanças na empresa. Um comitê de privacidade, novas proteções para os dados dos usuários. Mas o debate sobre privacidade online continua. É um tema complexo. E o Facebook tem que lidar com o dilema da liberdade de expressão versus segurança. Como combater discurso de ódio e terrorismo sem censurar as pessoas. Os Facebook Papers, vazados em 2021, mostraram que a empresa sabia de alguns problemas, E demorou para agir. aumentando as críticas sobre a responsabilidade da plataforma. A moderação de conteúdo em larga escala é um desafio enorme. Em 2020, a FTC abriu um processo antitrust contra o Facebook. Acusando a empresa de práticas monopolísticas. Eles alegam que a compra do Instagram e do WhatsApp foi para eliminar a concorrência. E pediram até a reversão dessas compras. Seria um baque para a Meta. Com certeza. Na União Europeia, a Meta também recebeu multas por violar o GDPR, a Lei de Proteção de Dados.
bilhões de euros em multas. A Europa tem sido bem rigorosa com a Meta nessa questão. Eles se preocupam com a forma como a Meta usa os dados dos europeus. Principalmente a transferência desses dados para servidores nos EUE. E a falta de conformidade com o GDPR. Em 2021, o Facebook bloqueou notícias na Austrália por causa de uma lei que o obrigava a pagar por conteúdo jornalístico, Uma demonstração de poder da plataforma que gerou críticas sobre a relação do Facebook com a mídia. e sobre o papel dele na distribuição de informação. O Reino Unido determinou que a Meta vendesse o GIF, plataforma de GIFs que eles compraram em 2020. A primeira vez que uma gigante da tecnologia teve que desfazer uma compra por questões antitrust no Reino Unido. Mostrando que as autoridades estão de olho nas aquisições da Meta. E que nem as gigantes estão acima da lei. A Meta opera num ambiente regulatório global complexo. Com leis em constante mudança e pressão para equilibrar seus interesses com o bem público. Mas, apesar dos desafios, a importância da Meta é inegável. Eles mudaram a forma como a gente se comunica. Popularizaram as redes sociais, influenciaram a indústria Com bilhões de usuários, a Meta moldou como a gente se conecta e interage. e revolucionaram a publicidade digital. Ajudaram empresas a alcançar seus clientes de forma mais eficiente, E criaram a economia dos influenciadores digitais. gerando novas oportunidades de negócio, E agora eles apostam no metaverso, investindo em realidade virtual e aumentada. buscando moldar o futuro da internet, E participando do debate sobre a governança online, com suas políticas de moderação de conteúdo. tentando encontrar um equilíbrio entre liberdade de expressão e segurança, O valor de mercado da Meta é um termômetro pro setor de tecnologia. influenciando investidores e tendências, É incrível como o Facebook saiu de um dormitório e se tornou essa força global. mudando a comunicação e a economia digital. E aí, o que te surpreendeu mais nessa história toda? Para mim, foi a velocidade do crescimento. Em tão pouco tempo, eles conquistaram bilhões de usuários, Eles se reinventaram várias vezes. comprando concorrentes, investindo em novas tecnologias. É uma história de sucesso e polêmica. O que levanta a questão da responsabilidade. Uma plataforma tão grande tem um impacto enorme na sociedade. É algo pra gente pensar. E qual será o próximo capítulo? Como o metaverso vai impactar nossas vidas? São perguntas que só o tempo vai responder. A história da Meta tá longe de acabar. E a gente vai continuar acompanhando de perto. Valeu por mergulhar com a gente nesse papo. Até a próxima. Tchau! 103 out. Yeah, that guy have a white baseball cap on.